Salve, salve, meu vencedor, minha vencedora. Vamos então fazer aqui, não gosto dessa expressão, não, vamos então. Fazer aqui a representação final, né, do organograma, explicar para vocês parte por parte aqui, enfim, como deve existir a perspectiva de um esqueleto, né, em tópicos. Tem muita gente aí que gosta dessa técnica, que é uma redação já pré-feita. Um exemplo de uma redação que eu fiz em tópico, você vai pegar o bizu e a gente vai quebrar tudo. Então vamos lá, primeira coisa, retomando o organograma para colocar então os conectivos aí que faltam, beleza? Por assim dizer, tá? Qual que é a linha de raciocínio então? Qual que é o bizu aqui? Vou colocar, cadê, onde é que tá aqui? Aqui a caneta. Os conectivos que faltam, não é que falta, né? Para te dar a opção para você escolher outros, caso você queira. Então, ó, de acordo, conforme, segundo, tá aí, ó, e consoante também. Consoante, qualquer uma dessas, tá bom? Esses conectivos aí, eles não tem vírgula, tá? Se você for escolher um deles, não tem vírgula, ok? Agora, se você for escolher outros aqui à frente, aí vai ter vírgula, tá? Então, diante disso, ou nesse viés tem vírgula, tá? Se você for escolher o lado de baixo, ó, nesse viés já coloquei, né? Vamos colocar outro, nesse ínterim, tá? Pra ficar bem bonitinho aí, ó, nesse ínterim, tá? Tem ali embaixo. Se você for escrever o logo, beleza, é uma conclusão. Agora você pode colocar um sendo assim, caso você queira, ó, sendo assim, fica legal. Beleza? Pode ser o inicialmente ou primeiramente, pode ser também, tranquilo, tá bom? Pode ser mormente, de boa. Pode ser a princípio, tá? Qualquer uma dessas aí, tranquilo. Nesse viés ou dessa maneira, pode escolher, fique à vontade, que você achar melhor. E eles vão todos dar a ideia de continuidade. Pode ser destarte ou simplesmente assim sendo, tá? E eu não gosto de colocar assim, sendo assim, assim sendo. Aí eu não gosto, tá? Mas fora isso é bacana. Além disso, ademais, outro sim dá ideia de continuidade, né? De item B no caso, né? Outro sim, se você quiser colocar em segundo plano, é legal. Em segundo plano, é bacana, tá? Dessa forma, ou nessa perspectiva, é tudo bacana, tá? Assim, ou dessarte, tudo bacana, tá? Em suma, ou em síntese, ou fica evidente, portanto, né? Se você quiser usar em resumo, é uma que o pessoal usa, sempre com vírgula. Todos esses conectivos têm vírgula na frente, não se esqueça. Só o primeiro lá na introdução que não tem, o resto tudo tem vírgula na frente, tá? Então, em resumo, aí pode ser dado exposto, ok? Vírgula aí na frente. Aí nesse aspecto, ou nesse, deixa eu ver que eu não coloquei, já coloquei tanto aqui para vocês, nessa perspectiva, nesse aspecto já foi, nesse viés, nesse ínter e nesse contexto, ó, não foi. Nesse contexto, tá? Posso usar. E para finalizar, pode ser por conseguinte ou desse modo. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí, ó, só uma observação que eu volto a repetir. Você pode substituir eles de lugar, não tem problema. Você pode substituir de lugar, não tem problema. E em uma redação em tópicos, se você não quiser começar com esses conectivos, você pode fazer assim, ó. Você pode colocar assim, ó. Tendo em vista. Opa! Aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Tendo em vista o nota-se, você pode começar desse jeito, ó.
Nota-se, tendo em vista a falta de ajuda de alguém, nota-se que isso prejudica o coletivo. Haja vista, não é haja visto nunca, viu? Haja vista. O aspecto cultural, sei lá do que, verifica-se problemas infraestruturais, sei das quantas. Então você pode começar assim também. De repente você não quer começar com mormente, primeiramente, em primeiro lugar. Pronto, você começa desse jeito aí, tá? Show de bola. Ok? Tranquilo? Pode ser assim também. Não tem problema não. É uma forma, né? Uma forma aí para possibilidade. Alguns alunos me perguntam, Curirim, e se eu quiser treinar, eu posso usar site de correção gratuito para treinar esse tipo de redação em tópico, que é mais complicado ainda, né? Pode do mesmo jeito. Os sites de correção gratuito, eles não entendem o que é uma redação em tópico, né? Que é um robô, etc. Então eles visam a ideia de Enem. Mas dá para você usar lá o site www.correcal, que é o correção, né? .pt / esse aqui corrige. O Cira, ficou ruim esse, ficou feio aqui, ó. Cira, correção, corrige, pensando em a ideia de Enem, mas corrige. Então, se quiser usar, dá para usar, tá? Não fique preso à ideia de ter que fazer uma redação, etc. Você tem que entender a estrutura, mas caso queira, aí é uma possibilidade. Além daqueles treinos de chat GPT, tem uns treinos aí também que ajudam aí em correção, tá bom? Beleza? Só para você entender, porque muita gente me procura e me pergunta, tá? E aí, assim, como eu ensino, né, na prova dissertativa, na prova discursiva, eu vou dar um exemplo, criando e marcando aqui os itens para vocês entenderem como é que funciona. Vamos pegar um tema mais, entre aspas, fácil e que é possível trabalhar, tá? Algumas premissas. Vamos pegar o tema relacionado a racismo. Vamos criar um aqui agora, sobre racismo. Então, um tema, por exemplo, assim, ó, o racismo em questão no Brasil. Beleza? Aí o item A, exemplo, né? Item A. Aponte leis de proteção ao negro, né? De proteção ao negro, ou leis de punição aos infratores, né? De punição, tá? Aponte leis de punição que punem, né? Que punem os infratores aí. Tarará, beleza. B. Explique o porquê de ainda existir o racismo, tá? C. Mostre alternativas para acabar com o racismo, tá? Eu estou dando um exemplo. Isso aqui, como eu disse, né, é ao vivo. Eu não gosto de planejar, porque planejar fica um trem muito falso. Então, ao vivo aqui, porque aí o trem é real. Tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui o marca-texto pra gente ver. Tá bom? Ó, vamos lá. Opa, mas citação, meu livro ficou feio demais, gente. Ficou citacação, vocês nem me falaram nada. Citação ali, ó, tá horroroso. Peraí, deixa eu arrumar esse trem aqui. Acabei de ver, ué. Citação. Ó. Então, eu vou começar. E aí, para falar de racismo aqui, né, logo na introdução, vou jogar o artigo 7º dos direitos humanos, que ele fala que todos são iguais, todos nasceram iguais, e são iguais perante a lei, tá? Semelhante ao 5º, né? Mas esse é dos direitos humanos, hein? Então, ó, consoante, que é a mesma coisa de conforme, tá? A mesma coisa de 2º. Ao artigo 7º dos direitos humanos, todos são iguais perante a lei. Ponto. Diante disso, depois eu faço nesse ínterim. Diante disso, é importante ressaltar que todo e qualquer tipo de ato preconceituoso ou racista deve ser punido na sua respectiva truculência. Ponto. Tá? Sendo assim, é importante destacar as leis de punição, o porquê
ainda existe o problema do racismo e as possíveis alternativas. Tá vendo que eu peguei, já coloquei aqui, ó, A, B, C. Entendeu? Primeiro é falar sobre as leis, a ponte leis, né? Maiormente, primeiramente, em primeiro lugar, sei lá, insta salientar, vale destacar que as leis existentes no Brasil viabilizam a igualdade, como o artigo 5º da Constituição, artigo 3º, bem de todos, dependente de cor, sexo, raça e religião, entre outros. Pontos. Pontos não, né? Ponto. Nesse viés, entende-se que, apesar de existirem essas leis, a principal é a que garante que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, mas ainda não é suficiente para coibir as ações de truculência, de agressão, de violência. Ponto. Destarte, somente com o poder público atuando conjuntamente é que tende a acabar com essas mazelas, com essa morosidade da justiça. Ponto. Agora falar de quê? O porquê ainda existe. Ademais, sim, deve considerar que o racismo é um legado maléfico cultural existente, inclusive pode ser considerado também estrutural dentro de algumas famílias. Ponto. Aí eu pego, dessa forma, entende-se que a premissa de que o indivíduo é o lobo do próprio homem, indicado pelo filósofo Thomas Hobbes, tende a se aplicar também nessa conjuntura. Ponto. Eu trouxe, né? Assim, já foi sendo assim, vou colocar, e pior que já foi destart também. Ficou ruim isso aqui. Deixa eu colocar logo, vou pegar o logo aqui e vou jogar bem aqui, ó, logo, tá? Vou pegar o logo aqui e jogar aqui. Logo, somente com ações e políticas públicas e alternativas que comecem até mesmo dentro de instituições escolares, isso poderá ser alterado. Ponto. Aí eu venho. Em síntese, é preciso que, para alterar a situação do racismo, medidas ocorram desde a idade mais tenra, crianças lá, ponto. Nesse aspecto, é importante mudanças na matriz curricular, a fim de que se mostre a cultura afrodescendente valorizando suas perspectivas e particularidades, além de propagandas que divulguem e difundam, né, essa cultura e a premissa da cultura afrodescendente. Estou dando um exemplo, tá? Ponto. Estou criando ao vivo, gente. Ao vivo é difícil, pouco tempo é difícil. Ponto. Por conseguinte, isso irá melhorar e garantir a qualidade de vida de todos em uma sociedade mais empática, né? Que tenha mais empatia. Ponto. É isso. Só que lá você vai ter em torno de mais ou menos aí 40 minutos para fazer, né? No máximo 1 hora, mais de 1 hora não pode não. No máximo 1 hora. Positivo, legal, pensa nisso. Então é assim que se faz. E aí, como prometido, eu trouxe para vocês uma redação aí, ó. Olha a redação que eu fiz, achei bacana, uma redação de um assunto que eu dou conta de fazer, tá? Pensa nisso, tá bom? Redação sobre a relação do homem com a tecnologia no século XXI. Beleza? Relação do homem com a tecnologia no século XXI. E aí, isso já é minha introdução. Já vou fazer minha introdução sobre isso aqui. Tá? Depois, ó, não tem ABC, mas aqui eu já sei que vai ser meu segundo parágrafo. Aqui vai ser meu terceiro parágrafo. Aqui vai ser o meu quarto parágrafo. Beleza? Segundo, terceiro, quarto parágrafo. O que eu vou fazer então? Vamos começar. Essa é a minha redação. Ó, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, gente, é uma lei que eu uso sempre que é para falar de tecnologia, sempre, de internet, etc. Pegue ela para você também. Ela e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, sempre vai falar em volta aí de algo relacionado à tecnologia, tá bom? Então, Marco Civil da Internet, aí eu venho, Lei número 12.975 de 2014, se não lembrar o número da lei não tem problema, tá? Só fala mais ou menos o rumo, não do número, mas do que fala no Marco Civil. O Marco Civil da Internet prioriza direitos e deveres do usuário na rede, pronto, já era, só, tá?
regula o uso dela no Brasil por meio de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. Pronto, falei de algo bom e tal, beleza? Aí eu venho aqui, segunda frase, agora eu coloco o tema propriamente, relação do homem e tal. Então, ó, dessa forma, olha o conectivo, vírgula, tendo em vista a intrínseca relação entre o homem e a tecnologia, ó, intrínseca é a relação, sabe? É importante analisar alguns aspectos que permeiam essa temática. Então, só joguei a ideia. E aí, agora, eu vou fazer a retomada. Vou falar do impacto das fake news, perigos eminentes e tecnologia de serviço de segurança pública. Destarte, vírgula, é importante pontuar os efeitos das fake news, as ameaças eminentes e o uso das tecnologias, da tecnologia e como a internet favorece o serviço da segurança pública. Esse aqui, na verdade, é ainda do outro, né? As ameaças eminentes no uso das tecnologias, é isso mesmo, ameaças. Ameaças é o item B. E aqui, como que a internet favorece no serviço. Então, aqui eu tenho o segundo parágrafo, aqui eu tenho o terceiro parágrafo e aqui eu tenho o quarto parágrafo. Beleza? Então, já destaquei na minha introdução tudo que eu vou falar. Só destaquei. Aí, agora, aprofundar, a gente vai quebrar tudo agora. Positivo? Então, vamos lá. Ó. Segundo parágrafo. Em primeiro plano, ó, aqui, né, que é para falar que é o primeiro item aí, né? Então, em primeiro plano, vírgula. Aí eu venho. É imperioso analisar os impactos das fake news, notícias falsas, né? É bom colocar qual que é a tradução, né? Qual que é ela em língua portuguesa, tá? Então, fake news mesmo sendo conhecido, mas eu coloco notícias falsas, em parênteses, né? Os impactos das notícias falsas no contexto social brasileiro. Pronto, retomei. Olha lá, ó, impactos das fake news. Então, já retomei, tá? Aí eu venho. Nesse sentido, vírgula, é indubitável afirmar, olha a frase de efeito, agora eu vou sustentar, hein? Que por desinformação ou más intenções dos internautas, esse fenômeno virtual é proliferado de modo a afetar os mais diversos âmbitos da vida contemporânea, o que pondera a descredibilidade dos reais fatos. O povo para até de acreditar, né, gente? Por causa das fake news, ninguém nem sabe o que é verdade e o que não é. É isso que eu quis dizer, tá? Então, segundo período aí, show. E aí, no terceiro período, galera, é que eu trouxe uma citação. Vocês lembram lá na aula de citação que eu falei que poderia usar? Você só tem que identificar o porquê que você está fazendo. No caso, eu vou usar nesse texto aqui, nessa relação em tópicos, as citações sempre no último período, que é para dar tipo a breve solução. Então, eu já dou a breve solução articulando a citação, entendeu? Eu uso as duas coisas, faço uma casadinha. Olha o que eu faço aqui, ó. Bem, se existe fake news, se isso é um problema, aí eu venho aqui, ó. Sendo assim, viu? Políticas públicas contra a alienação são importantes para que a máxima do artigo 3º da Carta Magna, que assegura o bem de todos, também se aplique nessas circunstâncias e o indivíduo tenha seu bem-estar garantido. Tá vendo? Então, ó, é importante que se tenha para que o bem-estar seja garantido. Afinal, é uma previsão do artigo 3º. Então, eu usei o artigo 3º para sustentar a ideia. É legal, não é? E possível, né? É legal e possível, tá? Então, esse aí é o bizu, essa aí é a linha de raciocínio. Agora, eu preciso falar de perigos eminentes. Vamos ver como é que eu faço aqui? Vamos lá. Outro sim, boa. É necessário destacar, frase de efeito, os perigos, trazidos pelo uso das tecnologias. Perigo, falei de perigo, então vamos lá. Deixa eu dar o meu checklist lá. Se eu falei de perigo, eu estou falando do item. Meu corretor não vai ficar mais perdido, ok? Então, perigo aí trazidos, ok? E aí agora eu vou sustentar extremo. Vamos ver como é que eu sustento. Nesse viés são característicos dos crimes virtuais, a exemplo, cyberbullying e a subtração de informações pessoais. Opa! Destaquei 2 problemas na hora de sustentar, não destaquei? Agora eu não vou fazer mais um parágrafo convencional de 3 frases, 3 períodos. Na hora de sustentar, presta atenção. Eu fiz lá, né? Eu afirmei, tem perigo, não sei o quê. Aí na hora de sustentar eu falei, perigo de subtração de informação e de, que mais que eu falei? Cyberbullying.
eu destaquei duas coisas. Se eu destaquei, eu preciso, gente, explorar isso. Então agora eu não vou fechar o parágrafo na terceira frase. Não. Eu vou falar de cyberbullying e vou falar de subtração de informação. Só depois eu vou fechar. Então esse parágrafo vai ter 5 frases. Porque na hora de sustentar eu fiz questão de destacar duas coisas. Pode fazer isso, Corinho? Pode. Você pode fazer até 17 frases se você quiser. Pode. Você só não pode fazer só uma. Mas você pode fazer 2, 3, 4, 5. Eu gosto de fazer 3. Só que nesse parágrafo eu vi a necessidade de destacar dois fatores, então tá aí. Então vamos falar do primeiro? Bora lá? O primeiro, vírgula, promove insulto à vítima de modo a abalar sua saúde mental. Pronto. Pronto. O segundo, vírgula, atribui requerimentos de senhas e códigos para cometer assim crimes normalmente financeiros. Pronto, finalizei. Agora eu faço fechamento, Logo, vírgula, ações devem acontecer a fim de que a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, seja uma realidade, né? Seja plausível a vida do usuário na rede. Fiz o fechamento novamente, colocando mais uma parte da Constituição. Então, observe, eu comecei com o Marco Civil, passei para o artigo 3º e agora eu estou no artigo 1º. E é tudo coringa. O Marco Civil não é coringa, né? O Marco Civil é só para a internet. Mas o artigo 3º e o artigo 1º é coringa. Tá? Legal? E aí eu vou para a conclusão, Não obstante. Por que eu não uso não obstante? Gente, é como se fosse entretanto. É porque aqui eu falei de coisa ruim, fake news. Aqui eu falei de perigo, é ruim. Aqui eu falo de coisa boa, tecnologia a serviço da segurança pública, é coisa boa. Então agora, nesse exato momento aqui, eu coloco não obstante para fazer uma quebra. Fala, peraí. Mas não tem só coisa ruim, não. A tecnologia na segurança pública é show. Então eu venho aqui e não obstante, a tecnologia também favorece a segurança pública. Vamos para o checklist. Tecnologia a serviço da segurança pública. Pronto. Já mostrei para o meu corretor onde eu estou. E aí agora eu vou fazer meio que uma ideia de solução, como usar, o que é feito na segurança pública. Então, nessa perspectiva, vírgula, deve-se ratificar, né, validar algumas funções desses mecanismos, como o uso de identificação facial. Aí eu vou explicar, né, para o reconhecimento de criminosos, por isso eu coloquei em travessão. Travessão é para explicar, não se esqueça, tá? A camisa azul, travessão, do Fox, concurso, travessão, é muito bonito, então para explicar, para dar uma opinião, etc. Então, eu coloco aí, para identificação facial, para reconhecimento de criminosos, e também em prol da vigilância pelo uso de câmeras, vou explicar, com o fito de velocidade no registro de delitos. Aí, como eu coloquei ponto final, não preciso colocar o travessão novamente, tá? Mas não se esqueça, o travessão é sempre para explicar algo, trazer uma informação, ok? Vou finalizar. Por conseguinte, olha a vírgula, é fundamental o recurso tecnológico por meio de incentivos financeiros para que a segurança pública ultrapasse a criminalidade e a proteção garantida no artigo 144 da Carta Política seja uma realidade para o homem do século XXI. Opa! Usei a frase relação do homem no século XXI. Usei a própria frase da introdução lá na minha conclusão. Você viu que legal? Então deixa eu só fazer uma retomada com vocês antes de passar esqueleto. Só fazer uma retomada. Meu primeiro parágrafo eu coloquei o Marco Civil, comecei com citação. Depois coloquei o tema, depois destaquei os itens. Isso na introdução. Fechou. Meu segundo parágrafo, eu falei sobre fake news, não é isso? Fake news. Aí eu falei que isso é um problema, a pessoa para de desacreditar, tal, não sei o quê. E finalizei falando do artigo 3º, que prevê o bem de todos. Mas vai prever o bem de todos, tem fake news, tem que ter alguma lei mais forte, tal. No terceiro parágrafo, que tem a ver com o segundo item, eu falei sobre os perigos trazidos, né? Aí eu destaquei cyberbullying e subtração de informação, pessoas que pegam informação. Depois trabalhei essas duas coisas aí dentro do parágrafo, né? Então fiz com 5 frases, 5 períodos nesse parágrafo, o terceiro. E o quarto eu coloquei o último item que estava pedindo, né? Que era para falar da segurança pública. Trouxe a segurança pública, que é diferente de tudo que eu já tinha falado, por isso que eu comecei com não obstante. E no final ainda fiz questão de usar o artigo 144, segurança pública, é um direito de todos, dever parte do Estado. Então quem está na internet tem que ter sua segurança garantida pela Constituição. Gostaram? Legal? Isso para vocês.
E agora eu vou mostrar a técnica do esqueleto Curirim, que é o quê? Uma redação pré-montada. Se você quiser, é bem bacana. É uma técnica, é uma mais. Se você quiser, aí você já vai para a prova, chega lá com ela meio que feita, tá bom? Vou te ensinar como é que faz. Pega o bizu, vem comigo. Ó. Bem, aqui você está vendo a introdução por síntese, né, tipo um resuminho. Depois, a resposta do item 1, item 2 e item 3. Positivo, né, que é a teoria e a letra mais simples. Você não precisa usar o que eu estou colocando aqui. Então, em vez de usar conforme, se você quiser usar de acordo, fica à vontade. De acordo, você pode ficar à vontade. Se em vez de ser dessa forma, você quiser usar nesse sentido, fique à vontade. Onde você vai usar as palavrinhas para trocar? Lá no organograma. Aí você pode substituir, tá? Em vez de usar o se observar o, você pode colocar inicialmente, ao se observar o, pronto. Se você não quiser usar haja vista, você pode, além disso, ademais, outro sim, alguma coisa, pode certificar, entendeu? Então você pode trocar. Curirim, e se eu não der conta de começar citando? Como é que eu faço para começar sem citar? Você pode colocar lá, ó, não consigo escrever ao se observar, sei lá, fome no Brasil, aí você já vem aqui, ó, constata-se que ela existe também pelo desperdício. Pronto, você começou afirmando. Legal? Beleza? Mas então como é que usa? Como é que usa esse esquema aqui? É assim, ó. Vamos supor que você vai começar com citação. Aí você vai, conforme a previsão do, você vai colocar a fonte aqui. Artigo, sei lá, 144, constata segurança pública, é um direito de todos, dever parte do Estado. Então você coloca a fonte e a citação. Se você for começar afirmando, né, você vai começar ao se observar, você vai dar um posicionamento e depois você vai dar uma explicação. Se você for começar fazendo uma afirmação, uma contextualização, tá bom? Nesse sentido, deve se tornar evidente ou você coloca o tema aqui. Vamos supor que seja fome. Não falamos de fome, né? Nenhuma aula. Vamos falar de desperdício de alimento, tá? Então, conforme a previsão do artigo 6º, constata-se que a alimentação é um direito de todos. Dessa forma, deve se tornar evidente que o problema precisa ser combatido de forma conjunta. Nesse sentido, cabe analisar alguns fatores, como, aí eu vou pegar a partezinha do primeiro item, então vou pegar lá, sei lá, item A, vamos colocar aqui, né, item A, item B, partezinha dele, não é para escrever ABC, gente, pelo amor de Deus, eu não quero que você escreva ABC, eu te expliquei, te dei 5 exemplos, em 2 aulas dei 5 exemplos, eu não coloco o item ABC na minha redação, não, é só para pegar a ideia dos itens e colocar na introdução e depois quando você for começar cada parágrafo referente ao item. Não é para você copiar o item, não. Item A, inicialmente, não, pelo amor de Deus, né? Tá? Então, ao se observar, ou aí você pega a ideia do item A e joga aqui, ó. Entendeu? Nota-se que dá um posicionamento e depois você faz uma explicação, tendo em vista explicação. Então, como se fosse assim, ó, o item A fala assim, fala sobre a falta de empatia. Ao se observar a falta de empatia, nota-se que ela existe na sociedade, tendo em vista o desperdício de alimento. Essa premissa tem como base o fato de que poucas pessoas ajudam, aqui esse fundamento, ó, ajudam o próximo e isso tem se tornado cada vez mais comum. Assim, cabe mencionar que ações devem ser feitas para que o respeito, empatia e altruísmo seja uma realidade. Fiz o fechamento, entendeu? E isso vai acontecer nos próximos parágrafos também. Então você vai chegar, haja vista o, aí você coloca o item B, ó, falta de leis, né, alimentícias, pode ratificar que ela não é uma pauta do governo de acordo com os projetos. Então aqui é meio que um posicionamento e aqui é uma explicação. Beleza? Isso pode ser confirmado por meio da, e aqui você vai fazer o fundamento, da falta de pautas dos ministérios, sei lá do que. Logo é indubitável notar que se algo não for feito, problemas tendem a aumentar, fechamento. Em relação ao, aí você vai pegar parte do item C e colocar aqui, é perceptível que, e vai fazer um posicionamento, mesma coisa dos outros parágrafos.
Afinal, quando a redação é com item, segue a mesma linha de raciocínio, né? Depois vai fazer o fundamento daquilo que você falou e, por fim, o fechamento, a mesma teoria que você trabalhou até aqui. É padrão, é isso, tá? Entendeu? Vai dar certo? Em nome de Jesus, né? Cara, eu sempre falo o seguinte, eu não sei quantas pessoas vão estar torcendo por vocês, mas eu vou estar. E digo mais, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então eu peço que o Espírito Santo te acompanhe, te ajude nesses estudos, que você arrebente aí nessa prova e que dê bons resultados. Em nome de Jesus, não se esqueça que tudo é para a honra e glória dele. Beleza? Estou à disposição, que Deus nos abençoe, um beijo no coração. E eu comecei falando e vou finalizar falando, é tudo nosso, nada deles. Pega o bizu, somos Tim Curirim, estamos aqui ó, no Focus, pra cima.